transmissão, iniciamos também a gravação. Para podermos conversar um grande número, que também nos deixa os organizadores, né, e sem muitas delongas que fazemos, então, nós vamos primeiramente passar a palavra para o professor Danilo. E após, nós abriremos, então, a palavra para os demais. Pedimos encarecidamente que, por enquanto, os demais, né, por tipo de microfonia, e após, então, nós abriremos. E também lembro que, como está sendo transmitido pelo Face, se alguém tiver alguma pergunta para fazer por lá, a gente também traz para cá. Assistir conversa, quarentena, não só pela presença dos colegas, mas termos entre nós a participação do magnífico reitor. Desta lamentável pandemia. Bem, o tema, sem dúvida nenhuma, é um tema da maior relevância e eu diria assim que ele é transversal, né? Das universidades e ele acabou sendo guindado pela Constituição de 88 a um princípio constitucional, de modo que não há aplicação desse princípio constitucional. É sempre bom, e vejo que nas universidades, muitas vezes, se cuidado para preservar o sentido próprio da autonomia, exatamente para não enfraquecê-la. Né? O Supremo já se pronunciou inúmeras vezes sobre o que a autonomia ela está, ela colocaria a universidade acima da lei ou ao lado da lei. Isso não. O Supremo sempre respondeu, e isso vem desde não se supor autonomia de que igualdade a coloca das leis, independentemente de qualquer liame com a administração. Então, esse eu acho que é um ponto fundamental que são da administração pública, coloca também de nos pautarmos pela estrita legalidade. Mas é uma legalidade. Eu digo investidas nos outros poderes porque nós recentemente estamos, por assim dizer, acompanhando investidas dessa natureza. Nós realizamos essa quarentena, essa intervenção nas universidades. Por que eu digo isso? Houve a edição, como todos sabem, da medida provisória, que de forma, eu diria até se me perdoe,
universitárias na formação das suas listas tríplices enquanto vigorar a pandemia. Sabe que essa medida provisória, que realmente o senador, presidente do Senado, Alcolumbre. E, felizmente, não ficamos no limbo jurídico, porque a medida provisória felizmente, ela foi formalmente revogada. Esta medida é um exemplo de medida que, em a comunidade, no caso da URGS, e até estamos vendo, no caso da URGS, a consulta está no nosso estatuto, portanto, muito menos sobre o enfoque ou sobre a justificativa de que vivemos em uma situação emergente excepcional, pandemia. Podem me dar então? Em princípio, são 10 minutos. Ok. Então, eu já tinha toda essa parte inicial. Resgate e a presença do princípio da autonomia, exigido que foi na Constituição a princípio como eu disse, a autonomia ela se dá nos quadros da legalidade, quadros do Estado de Direito, e, portanto, essa universidades. Então, eu faria essa abordagem, ressaltando que fica muito claro que a legislação pode muito, Agradeço ao Danilo, nosso diretor, pelas palavras iniciais, então, e passo imediatamente a palavra para o professor Lucas. Professora Kelly, E até desculpe se alguém à vontade de tirar. tarde a todas e a todos que nos acompanham. Especialmente gostaria de cumprimentar o nosso diretor, o professor Danilo, e o nosso reitor, a professora Maria Cláudia, a professora Kelly, o professor Rafael, pela oportunidade de poder fazer uma breve exposição mais didática, relacionada também à necessidade de discutir esse tema com os nossos tempo depois de discussão. Do quanto esta palavra, autonomia, está vinculada à essência da autônomo, porque é livre, porque é crítico,
porque plural e democrática, uma aspiração secular das nossas universidades enquanto instituições. Do cultivo e da reprodução do conhecimento por meio da atividade de ensino, por meio da produção de novos saberes científicos, a possibilidade através da extensão, por meio da troca de saberes, outras formas de conhecimento que não apenas aquelas próprias à universidade, o conhecimento antes de a gente discutir o Principal, me parece importante lembrar a filosofia que está por trás do Príncipe, que vem guiando o processo histórico de construção dessas instituições. Que diz o seguinte, que a URGS como unidade é a expressão da sociedade democrática e pluricultural, inspirada nos ideais de liberdade, de respeito às formas de vida e suas organizações sociais, econômicas e políticas. Creio que, com muita sabedoria, os colegas que nos precedem mas a URGS como milhares de outras universidades existendo afora. A gente sabe que a trajetória histórica das universidades sempre esteve vinculada a uma universidade independente. A autonomia é um conceito diferente de independência. A universidade está constantemente sujeita a célebre de um sociólogo chamado Pierre Bourdieu, que estudou bastante o campo em que as universidades tradicionalmente se inserem, que é o campo científico. Dizem que vai se afastando de alguns campos, existem ainda na sociedade adicionando, mas vai assumindo feições próprias, vai indo no que todo mundo que já estudou a construção histórica da universidade. Vou fazer uma pausa aqui. O Ricardo disse que tem uma outra questão importante, né, a questão que vem do campo econômico em relação ao campo científico. Produzir conhecimento autônomo a partir de pressões que vêm do campo econômico em várias universidades que estão se transformando em empresas, né, enquanto a pressão do campo econômico desvirtua a finalidade de uma instituição voltada à produção de conhecimento autônomo. Precisa não ser independente em relação aos tribunais, ao público, à defensoria, tá? Mas sim ser capaz da Faculdade de Direito, professores em tempo integral, professores de dedicação exclusiva, né? Assim como temos
no restante da universidade. Então, aos poucos, o objeto maior da nossa discussão hoje, que são as pressões e condicionamentos que advêm do campo político. Né? Também não queremos que as agendas e assim sucessivamente. Se nós pensarmos nesse ideal de autonomia, não de uma universidade específica, mas de todo mundo, as mais importantes universidades do nosso campo científico, as grandes universidades de pesquisa no Brasil, são todas universidades que têm federais, avançar em alguns pontos que envolvem a autonomia, como a questão de ordem financeira patrimonial. A gente sabe que a Unicamp, a USP, essas grandes normas da Constituição Estadual, por conta de legislação estadual em São Paulo, que estabelece recursos fixos para manutenção de universidades. A gente pode importante de autonomia já conquistado em várias esferas, mas que ainda sofre em relação a esse aspecto financeiro patrimonial. Se nós olharmos para outras instituições que orbitam PUC, a Unicinos, né? A gente olhar para instituições como o CNPq, a CAPES, as fundações estaduais de amparo à pesquisa, eles estavam preocupados na autonomia de todo um sistema. Né? Então, a ideia de que as universidades gostam de autonomia de científica, de administração financeira e patrimonial, de pesquisa científica e tecnológica. E lembrar aqui que ele dispôs de sua redação final, dada por um importante sociólogo da comunidade internacional. Então, os pilares funcionais da autonomia, eles expressam uma construção que é anterior à Constituição Federal. Né? A ideia de que as universidades cultivado, reproduzido, produzido enquanto inovação ao longo desse processo que se dá no interior das universidades. Duas outras dimensões da autonomia financeiro, patrimonial. Na URGS, nós podemos dizer que avançamos imensamente em relação à autonomia didática científica. Né? Também avançamos imensamente em relação à autonomia normativa e administrativa. Basta a gente olhar para como se dá os processos desses respeito à autonomia financeira e patrimonial. As universidades federais que compartilham com universidades privadas, com as universidades públicas e estaduais, elas têm algumas peculiaridades que muitas vezes são entraves para essa autonomia
financeiro patrimonial. Tem que lembrar que as IFES, as Instituições Federais de Ensino Superior, são autarquias especiais, entidades da administração pública federal indireta, do ponto de vista do direito administrativo. Regime jurídico especial, muitas vezes é um desafio para os gestores, né? Quantas vezes o professor Danilo e o professor Rui devem se ter deparado com os que gostariam de certas obras, de adquirir certos bens, certos serviços e encontrar tutela administrativa. Aqui a gente também tem lado esse regime jurídico especial. Os poderes do MEC, a tutela das universidades, eles são bastante limitados. Também são exercidos MEC, né, responsável pela avaliação das universidades. Nós também temos aqui órgãos coordenados que são estruturados por vagas próprias, como o Conselho Nacional de Educação, uma forma de proteção das universidades de ingerências indevidas do campo político. Nós vimos recentemente, o Danilo, isso já apareceu, nos últimos 2 anos, tem se repetido, né, nós assistimos cenas lamentáveis com o ministro da Educação público dizer que as cidades estavam provocando algumas e outras formas de respeito às universidades, né? É importante a gente lembrar, é claro, que esses processos que envolvem mortes e contingenciamentos, eles foram aprofundados nesse governo, mas eles também são expressão de uma crise apresentado e agora recentemente representado, sem se desidratar a proposta inicial. Já não para, né? Justamente por conta desta reação da universidade, aquilo que foi proposto as regras para escolhentes, a medida provisória que já caducou, e a medida provisória 979 de 2020, aquela que foi objeto de grande discussão nas últimas semanas, a revogar. Parece que nós temos uma tônica repetida de autoritarismo nessas medidas, que se reflete na falta de diálogo com os próprios dirigentes das instituições federais, como os reitores, né? Os nossos dirigentes que têm autoridade para estabelecer esse de autoritarismo, outros aspectos, que é a debilidade técnica dessas propostas, do ponto de vista da sua formulação, ao qual tem, soma uma debilidade básicos que envolvem a prática da atividade profissional do direito, né? Nós não gostaríamos de ver, certamente, os nossos alunos se formando, né, e exercendo funções que são medidas flagrantemente inconstitucionais. Por fim, para terminar a minha apresentação, já que o som está falhando, um pouquinho do desafio da gestão democrática, né?
parece que esse marco não mudou em relação ao período anterior. Então, com as regras vigentes da Lei de Diretrizes da Educação, a possibilidade dos órgãos escolhidos, assim, conselhos, pressão de 70%. Nós continuamos também com as demandas desses conselhos serem constituídos com a participação dos demais segmentos da comunidade institucional, dos técnicos administrativos. E, por fim, queria lembrar de uma lei de 1995, que alterou a legislação da época do regime militar sobre o estabeleceu a lista tríplice. Cabe apenas, então, o presidente da República de delegar essa atribuição para a Ministra da Educação, escolher um dos integrantes dessa lista. E sobre essas questões. Então, é isso que eu queria dizer. E queria terminar dizendo outro caminho para a gestão democrática da universidade na pandemia, que não a realização da democracia. Professor. Obrigado, o microfone. Aí ninguém vai me ouvir mesmo. Muito obrigado, professora. Comigo, muito gentilmente. Quero também cumprimentar o professor Danilo, nosso diretor da faculdade, o professor Valim, vice-diretor, e todos os colegas que muitos melhor, né, num momento importante da nossa história, não? E num local que eu acho que é onde a gente deve discutir a faculdade de Direito. As questões que eu acho que são relevantes antes de chegar o próprio professor Lucas fez até a atualidade em que nós estamos. Pelo aspecto, pelo lado político, que é onde eu convivo com a economia no meu dia a dia. Surpreendentemente, os docentes, né? O tema economia como um preceito constitucional dado não é pacífico. Não? Nós temos aplicável e não há o que seguir ou se realizar a respeito. Já antes, alguns anos, na estruturação das universidades, de tal maneira que a gente pudesse efetivamente usar
Quando o governo estabelece, por exemplo, uma medida provisória com ainda que ele diga que seja um programa de adesão voluntária, né? Essa questão, e acho que o professor Lucas lembrou muito bem, nós temos definitivamente economia financeira administrativa. Nós dependemos de um orçamento que hoje em dia nem mais participamos na execução, já trabalhava junto com o MEC a proposta orçamentária das universidades. Isso não acontece. Depois da emenda constitucional 65, as universidades simplesmente não são mais consultadas a respeito das suas necessidades em termos de orçamento. Nós somos levados a aceitar um orçamento de passagem cada vez tanto no custo como nos investimentos. Ela nos limita, né? Enquanto entidade, a planejamento. Como é que eu posso fazer um planejamento de longo prazo? Diria assim, longo prazo no Brasil, 4 anos. Né? Se eu não tenho autonomia que me possibilite ver investimento, da capacidade das universidades em função dessa, diria, incompletude da aplicação do conceito da autonomia. Por outro lado, existe também, do político, a discussão, e o professor falou muito bem, os vários pareceres do Supremo Tribunal Federal estabelecendo eu acho que quem participa do Consul frequentemente ouve referências dessa natureza, que o Conselho Universitário é soberano, ele é autônomo, ele pode legislar, ele pode ir ao arrepio da lei. Pessoalmente, e aí apenas lítico, eu entendo como responsabilidade. A autonomia confere ao gestor uma responsabilidade muito grande. E esses tempos, uma discussão durante o lançamento do Futurice, quando nos perguntaram, depois de já ter lançado o Futurice, qual era a nossa opinião a respeito, eu levantei, pedi a palavra e disse para o ministro secretário que estava nessa reunião, eu entendi a autonomia como responsabilidade, que o Futurice não tinha levado em conta essa responsabilidade, nós não fomos consultados, não? E que, na verdade, a URGS, por exemplo, ela tem uma capacidade são fases de realizações que o futuro não prevê, inclusive porque ele limita ou limitar futuros 1, 2, 3, agora vem o 6, limitava as ações que a universidade pode fazer a um viés bastante privativista, um viés que nós entendemos não é a parte essencial de uma universidade. Então, eu quero dizer com isso é que, para mim, a autonomia é responsabilidade, o gestor é responsável pela aplicação do recurso público, ele é responsável por fazer planejamento, estabelecendo metas, fazer com que essas possam ou não ser alcançadas, análises administrativo e patrimonial, é importante essa responsabilidade. Quero também mencionar que
dentro da autonomia, muito mente, nós tivemos um questionamento de liberdade de cátedra. A liberdade de cátedra foi questionada, ainda há movimentos conservadores dentro da sociedade que querem colocar freio na cidade ou na liberdade de cátedra da universidade. Eu mesmo, com o ex-reitor, o professor Carlos Alexandre, fomos levar sindicatos em relação ao impeachment da presidente na época. Aí um tempo longo, né, e tivemos que buscar auxílio nas áreas, exatamente porque a nossa via é de que a liberdade há de cátedra e ela deve ser respeitada. O próprio federal da liberdade de cátedra. Mas é sempre importante lembrar, né, que a liberdade de cátedra é fundamental para o exercício da autonomia das universidades, também na questão da educação. O Lucas lembrou o artigo 2 do Conselho Universitário. Eu já conheço algumas pessoas que construíram esse artigo, já muitos aposentados, visão que essas pessoas tiveram de, em tão poucas sentenças, colocar tudo que nós entendemos hoje por uma universidade autônoma, uma universidade contemporânea, uma universidade capaz, né, de exercer, né, com a autonomia que lhe é conferido, o conhecimento, na forma do conhecimento, promoção de profissionais em todas as áreas. Eu assisti o lamentável discurso do nosso ministro, Stefana, dizendo que antropologia, sociologia não precisavam ser pagos com dinheiro público, né? Quem quisesse estudar isso, que pagasse para estudar. Eu até tentei evitar esse ministro, quanto mais fala, mais ele cresce, infelizmente. Que um dos nossos inimigos, defesa da universidade, é a universidade social iniciada. Com relação à questão do processo eleitoral, eu acho que o professor Lucas colocou muito bem. Nós temos leis que estabelecem isso, nós temos, mas ninguém pode fugir das leis. Se eu concordo com a lei, é outra questão. Acho que nos tempos, uma lei que confere 70% para os docentes é excessiva, no sentido que não entende o processo democrático que se criou no Brasil depois de 1988. Lembra? Modificá-las em nenhum dos governos, inclusive os governos de esquerda que nós tivemos. E, paradoxalmente, institutos federais criados durante o governo, eles têm consulta paritária e eles não têm mais a lista tríplice na indicação do seu político. Mas a verdade é que, enquanto nós não superarmos essa questão no que tange as leis que a estabelecem, nos cabe cumprir as leis, para que a gente também não se corra risco de uma judicialização e a grande probabilidade de um interventor hoje na URGS. Um interventor. Seria para eles um momento de glória, né, porque a Universidade Federal, a Universidade Federal, de acordo com o próprio MEC, há 8 anos, né, e eles terem aqui uma interferência dessas, para eles seria
e vamos fazer com que, né, em todos os espaços onde nós possamos trabalhar, a gente faça com que a lei tenha interação democrática de tal maneira que permita uma participação maior da comunidade dos nossos processos, não só de eleição para reitor, mas dos processos de decisão da universidade como um. Reitor, obrigado as palavras. E agora, como é de praxe, nós abrimos então para os nossos colegas professores e também os alunos fazerem perguntas, tanto pelo bate-papo quanto se os professores quiserem, utilizando o microfone. Então, por favor, fiquem à vontade. A nossa ideia inicial era abrir todas as Então, assim, a gente tenta isso no final para vermos, né? É a ação do que nós temos, né? Se os colegas eventualmente, então, fazer perguntas pelo microfone seria bem interessante. E não, por enquanto, não havendo nações, então eu gostaria de, né, aproveitar o professor Rui, o professor Lucas, para colocar uma provocação. Considerando, então, essas tentativas mecanismos, as nossas estruturas, nós temos disponíveis, trabalhar essa autonomia universitária continue, né, a existir, especialmente decorrente dos tempos atuais, mas possivelmente daqueles que possam vir em decorrência do fim da pandemia. E, por favor, licença, então, rápido, queria falar um pouco sobre isso, mas claro que o nosso convidado de honra é um magnífico reitor. Então, temos uma provocação apenas. Não é bem uma provocação, uma autonomia, né? Eu penso o seguinte: todas as vezes em que as universidades tentaram construir a autonomia como independência em relação à legislação, nós nos demos mal. Por que eu digo isso? Se a gente no processo eleitoral, com aquelas buscas e apreensões vexatórias que aconteceram no ano passado, que foram quase do Supremo Tribunal Federal, em boa hora. Que questionou o artigo 96A da 8.112, que dizia que não se dê bolsa, doutorado e mestrado para aqueles que não tivessem 3 anos de efetividade. Se questionou isso. A autonomia não permite que as universidades sejam diferentes. Acho que isso vale também, como disse o professor Rui, o próprio processo de formação. Nós temos uma lei. Olha, aqui também, não nós aplicarmos mal o princípio da autonomia. Quem vai acabar privadas realmente serão as universidades. Então, nós temos que usar com inteligência isso. Não é possível que o norte é a autonomia científica e didática. Me parece que aqui é o núcleo duro da autonomia. Gente, para a legislação, aí nós já temos que conviver com a ordem jurídica. Então, acho que esse é um ponto, talvez não haja uma única autonomia, sim níveis de autonomia. Essa é a observação.
Eu estive, ao longo de 2018, muito envolvido na construção da Conferência Regional de Educação Superior, que me permitiu conhecer universidades em praticamente América Latina e Caribe. Em sistemas com diferentes graus de autonomia, né? As universidades cubanas, as universidades mexicanas, conclusão a primeira observação que eu posso fazer é assim: nenhum governo gosta de universidades com autonomia. A universidade é local de reflexão crítica, é um local focadas não só como objeto acadêmico, mas também como discussão na formação da cidadania. Os governos todos suspeitem das universidades, especialmente com as universidades muito autônomas. Talvez a universidade com maior autoconhecimento na América Latina são as argentinas, as públicas argentinas, né? Que têm autonomia, mas que sofrem também com as limitações orçamentárias, de tal forma que o governo pode controlar como é que as universidades funcionam, fazendo o controle orçamentário, que tem que haver também, não há de se pensar que as universidades poderiam não ter esse controle orçamentário. Essa é a primeira observação. Com relação à questão na verdade, a questão principal é a seguinte: nós temos a eleição, ou a formação da lista tríplice, que cabe ao Conselho Universitário, que tem, na sua Constituição, uma proporção de 70% para os docentes. No nosso estatuto, a consulta é uma prerrogativa ou uma responsabilidade do Conselho Universitário. Ela deve realizar a consulta. Ela não pode dar essa consulta, não pode deixar de fazer. O estatuto, naquela época não havia consultas, não havia garantia de que os conselhos universitários respeitassem da comunidade. E aí, então, uma luta firme colocasse a obrigatoriedade da consulta por parte do consumo. Portanto, foi uma luta dos servidores técnicos, dos docentes e dos alunos, essa colocação ali. Muitas universidades no Brasil não têm nenhuma referência a consultas no seu estatuto, e por isso mesmo podem realizar vai então formar a lista tríplice, inclusive levando em consideração ou não o resultado dessas consultas informais. No nosso caso, a consulta é formal e qualquer tentativa de mudar essa questão, seria necessário que se mudasse o estatuto e se tirasse essa obrigatoriedade do E eu acho que está na hora da gente fazer uma revisão corajosa do nosso estatuto. Uma revisão que, porque se formos olhar, ele tem uma colcha de retalhos, de várias modificações, alguns itens mais contemporâneo. A visão é que, no pós-pandemia, se a gente fala de um novo normal, aí está a possibilidade de ter uma nova universidade, a universidade começaria a visão do nosso estatuto aqui na URGS. Professor Lucas? Eu estou completamente de acordo com as palavras do Danilo, do professor legislação federal. Todos nós temos que
com as regras que estão postas enquanto cidadãos, e é claro que uma instituição como a Universidade Federal também precisa ter as normas vigentes do Estado. Uma possibilidade de construção de alternativas, justamente fazendo uso dessa dimensão normativo-administrativa da nossa autonomia. Nós podemos, dentro dos marcos estabelecidos pela legislação, editar normas próprias à gestão do local. O normativo é, evidentemente, o nosso estatuto, que poderia, no próximo, passar por um processo conforme sujeito. No entanto, também o consumo, através das suas decisões, se é de que nós somos obrigados a organizar uma consulta, também é verdade que essa consulta não é vinculante. O resultado da consulta não vincula o conselheiro atualmente. Não há nenhuma regra que estabeleça a vinculação. Tanto, se nós quisermos estabelecer uma lista tríplice que reflita os anseios da nossa comunidade acadêmica, me parece que há alternativas jurídicas postas para isso. O Conselho Universitário não precisa, na sua lista tríplice, indicar amplo, vamos dizer, os 3 candidatos, né, nas eleições. Indicar o mais votado e acrescentar à lista outros professores, seguindo vários. Limitaria o escopo de escolha do governo federal em relação a quem vai ser a pessoa que vai ocupar a reitoria futuramente, de uma que esse consulta confere intimidade à pessoa que ocuparia, né? E a gente sabe o quanto é importante a autoridade que ocupa esse cargo do ponto de vista da sua comunidade acadêmica, né? E, ao mesmo tempo, a gente faria uma atuação por parte do governo federal que seja similar àquela do passado, dos diferentes governos que precederam o atual. A gente sabe que é desejo manifesto do ministro da Educação, do senhor presidente da República, no mesmo tempo o professor Danilo, o professor Rui, que não tem dúvida alguma disso. Né? Temos um marco jurídico adequado e precisamos de um acordo político para que a gente possa, nesse momento histórico, autonomia da universidade. Bom, então eu vou rapidamente as perguntas aqui no bate-papo. A rigor, torna até mais simples a situação, porque o STF entende que o legislativo tenha expressamente esse tipo de diploma, o presidente da República não pode reeditar. Isso ocorreu ainda na época anterior às limitações propostas em 32 de 2001. Entretanto, compartilha o receio da professora Lisiane Ode, que a medida provisória controvertida foi uma ofensa flagrante à autonomia universitária, mas ela dá continuidade a outras medidas, concessão de verbas, análogo ao que fez o governo Trump, com cidades e estados que se meteram à imposição de que para assegurar a quantia dos recursos da instituição. E eu gostaria de essa última pergunta, daí para essa segunda e última rodada, para depois então finalizarmos, em face do local no que estou
dos nossos colegas professores daqui da faculdade, mas especialmente também do professor, sobre a questão de continuidade concreta, né, das aulas. Como que fica? Há alguma previsão inquietado a todos? E a sinalização seria muito importante. E aproveitando a sua presença, peço desculpas, mas também incluo essa pergunta. Então, por favor, se quiser começar, professores, fiquem à vontade. Professor Danilo, professor Lucas, professor Luiz. Que é o ensino remoto emergencial, né? É uma proposta que foi construída, eu sei que ela participou também, como a maior parte dos de graduação da universidade, o fórum de comissões, a Câmara de Graduação, das iniciativas coletivas mais abrangentes que nós realizamos nos últimos anos na universidade foi a construção de uma proposta para o ensino emergencial na universidade. Presença completa da comunidade universitária no campus da URGS. Nós vamos ter que nos habituar a uma presença limitada, uma presença circunscrita ao próprio comportamento da pandemia, e com idas e vindas, como nós estamos assistindo. Eu encaminhei na passada a Câmara de Graduação e atentamente o Herê é um maravilhoso. Ele realmente coloca uma perspectiva de nós termos ensino emergencial. Em decorrência do veremos, nós não podemos ficar esperando que passe. Nós temos que ter soluções que possam ser utilizadas pelo nosso ensino da graduação, de tal maneira que as pessoas tenham uma perspectiva de adiantar ainda presencial, que a gente imagina vai levar por muito tempo. Eu entendo que a apreciação do Câmara de Graduação seja rápida, exatamente porque a construção dela, da proposta, foi uma construção coletiva em que os próprios membros da comissão de graduação participaram. A partir dali, essa proposta vai para o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, nosso CEP, e com isso nós teremos, então, a possibilidade conjuntas medidas que um outro grupo de trabalho está ultimando, que são as medidas dos protocolos para as presenças, para a presença limitada de pessoas em diferentes. Né? Esse foi um trabalho também muito, muito cuidadoso que foi feito, ao estilo do afastamento controlado do Estado do Rio Grande do Sul, do qual se estabelece para diferentes ambientes da universidade quais são os limites presenciais, quais são os protocolos que têm que ser seguidos, quais são as decorrentes. Duas coisas juntas protocolos de utilização na universidade possível presencialmente, mas o ensino remoto emergencial me fazem otimista de que, se não em julho, por conta do recrudescimento da pandemia, nesse momento, o prefeito desceu as medidas de afastamento aqui em Porto Alegre, e nós estamos solidários, estamos acompanhando e entendemos que a universidade tem que estar junto com o Estado e o município. Proposta de ensino remoto
Agradeço muito, professor, porque eu sei que não era o objeto principal, mas agradeço muito porque eu tenho certeza que todos os professores estão ouvindo também tinham essa dúvida e isso, de certa forma, nos conforta. Apesar de toda a situação, claro, nós Responder ao professor Fabiano, que a pergunta é muito procedente. Né? Professor Fabiano, absolutamente nós não vamos perder nenhum semestre. Nós vamos condicionar o nosso calendário escolar de tal maneira que a gente possa os próximos semestres. O semestre não vai começar em agosto, com certeza, mas ele não está perdido. A ideia que houve de cancelamento de semestre, nisso, na nossa perspectiva, nenhuma universidade jamais os próprios alunos. Então, nós não estamos cogitando com cancelamento, e sim com o adiamento das atividades, mas ele permite que a gente faça essa recuperação num tempo bastante razoável. Obrigada, obrigada. Eu só quero que eu estou vendo ali um afluxo aí de mensagens nossas, é que nem sempre a gente tem a oportunidade de ter o reitor entre nós, então nós temos que aproveitá-lo. De modo que está sendo muito a colocação que eu queria fazer, no sentido de que eu acho que nós temos que ser mais do que nunca vigilantes. Porque se há um laboratório extraordinário para vejam os colegas que outra universidade poderia, digamos, eventualmente um governo que queira realmente praticar a intervenção, que outra poderia escolher se não a URGS com a sua envergadura e com a sua grandeza. Eu acho que isso nos coloca realmente, temos muito cuidado com a legalidade dos atos que a gente pratica. E eu comungo realmente, né, eu acho que a nossa ausência em sala de aula é realmente sala de aula virtual, é realmente um problema que a universidade, né? Embora que a universidade é uma coisa importante, o professor Luiz sempre disse, né, que nós não estamos em nenhum momento. Eu para absorver um artigo da LDB, o artigo 105, que diz que caberá à União aumente seu orçamento geral suficiente para a manutenção das instituições de educação superior prometidas. Tem um artigo que vem a ser cumprido esse artigo da LDB. Né? E, por último, e aí eu me despeço já, para que a gente possa utilizar o tempo para ouvir mais o professor Rui, o professor Danilo, eu queria dizer que esse processo de organização nada das nossas atividades de leitura, a dimensão da nossa autonomia, que é justamente a autonomia para se construir normas e para se tomar decisões nesses momentos, né? Ainda que eletrônico, com os nossos reunidos virtualmente. É isso. Convite, de sobremaneira, da Maria Cláudia, da
e do professor Menck, e dizer que, para mim, essa oportunidade é uma oportunidade de aprendizado também. Consultor em tais para a gestão da universidade. Fico muito feliz de poder participar de uma atividade que é uma atividade que a pandemia nos leva a realizar de uma forma bastante dinâmica. Eu não sei se eu... E assim, a gente tem essa virtualidade como uma virtude, né? E eu acho que isso é uma das questões que nós vai ficar no pós-pandemia, de que a gente pode usar os meios virtuais para nos aproximar. Muito obrigado pela oportunidade, me coloco à disposição em frente defender a nossa URGS. Para agradecer a presença do professor Rui na Faculdade de Direito. Esses dias eu ouvi o professor Rui mencionando que vivemos uma curva de aprendizagem bastante íngreme, uma aprendizagem forçada, né, a usar essas plataformas. Fiquem dessa dolorosa experiência, legado que nós estamos aproximando. Esse MICONF é uma iniciativa genuinamente da URGS, não é? Que comprova todo o seu potencial. Conversa na quarentena, privilégio de termos tido o professor Rui na faculdade, nesse novo modo de estar juntos. Obrigado, professor. A gente tem uma noção de quantos professores estão aqui, eu acho que é importante, eu já vou abrir a minha. Gostaria de agradecer muito que aceitem estar conosco. Então, agradeço muito a você, acho uma oportunidade ímpar porque gostaríamos das crises, mas elas permitem que aprenda na adversidade. E a minha percepção é que essa, em especial, está nos ensinando
Obrigada.